Olá, muito boa noite. Está começando com vocês o programa Atividade desta terça-feira, dia 16 de março de 2021. A temperatura 32 graus centígrados. Neste momento faltam 4 minutos para as 19 horas. A atividade começa um pouquinho mais cedo agora, né? 18 horas e 55 minutos e vamos até às 20 horas e 30 minutos. Mais tempo para debater, para conversar, trazer informação para vocês. Isto há 28 anos, o programa Atividade no Ar, sempre ao vivo, com comentaristas, com opiniões fortes e independentes. O programa Atividade é um programa jornalístico, com fé na verdade e, sobretudo, na opinião sincera daqueles que compõem e integram a bancada do Atividade. Sempre comandada pelo jornalista José Silva, que não está aqui hoje, evidentemente. Então, eu estou substituindo com muita honra. O Atividade é levado ao ar pela RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV, para todo o Rio Grande do Sul e, claro, nas plataformas digitais, nós somos assistidos em todo o mundo. Bom, neste programa de terça-feira, 16 de março, estamos aqui participando ao vivo na bancada. Dr. Marcos Vinícius Almeida, prazer em tê-lo. Estava com saudade do amigo, fazia quase 2 meses que não nos víamos. É verdade. Nesse programa aqui, acho que até mais. Nós já nos encontramos aqui na RDC em outros, em outros programas jornalísticos. Né? Um pouco menos. Mas um prazer sempre rever o amigo aqui. Tá. O Marcos Vinícius, que é diretor, né, do presidente do IP Saúde. Aliás, o IP Saúde que está hoje reconquistando a respeitabilidade do mercado. Não só demandante, né, as pessoas que estão filiadas, associadas ao IP Saúde, né, mas também daqueles que prestam serviços para a IP Saúde. Isso é fundamental, nós vamos ver depois no decorrer do programa, a explicação do próprio Marcos Vinícius, essa confiança que possa existir e que tem que existir na relação da empresa Saúde, sobretudo, e os seus clientes. Também, Cláudio Candiota, prazer em tê-lo aqui. Saudações, meu amigo. Nós nos vimos a semana passada, né? Sim, nós tenho vindo aqui com um pouco mais de frequência. Saudar os telespectadores, o Marcos Vinícius e a ti. Prazer. E ao Big Ben, que é o nosso cameraman. Ah, o Big Ben está de volta hoje. The Superman, está de volta o homem. O Big Ben foi apelidado pelo José Silva de Big Ben porque ele é o cara do relógio. Que avisa a hora. Aqui, está terminando, vai terminar, falta isso, falta aquilo. E nós estamos realmente sentindo a falta aqui do Big Ben, né? Porque pelo menos ele é um camarada que faz presença no estúdio, né? Tem outros câmeras, tá? Que tem cada um o seu estilo, que ficam quietinhos. Tá? Mas o Big Ben se faz acompanhado do seu, olha o relógio, falta isso, falta aquilo e tal. Então, seja bem-vindo, Big Ben. Outra coisa é o seguinte, pessoal, nós vamos passar rapidamente aqui, como é a característica, o tradicional aqui do Atividade, sobre o futebol. Hoje temos apenas um jogo pela Libertadores da América. O Grêmio volta a jogar contra o Ayacucho, que é do Peru, mas o jogo é lá em Quito, no Equador. Por razões da pandemia, o jogo vai começar às 21 horas e 30 minutos. O Grêmio ganhou a primeira aqui de 6-1 no estádio da Arena, e para poder reverter isso, o time peruano tem que ganhar de 6-1 do Grêmio e levar para os pênaltis ou fazer mais de 6-1 para se classificar para a outra fase das eliminatórias da Libertadores da América. E uma questão jornalística, né, Marcos Vinícius e Candiota, os gremistas que estão acompanhando o programa agora, que quiserem acompanhar ao vivo o jogo do Grêmio, podem sintonizar o SBT. O SBT que está hoje exclusivo na Libertadores da América a partir das 21 horas e 30 minutos. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui comercial, depois vamos voltar com vários assuntos que temos aqui para tratar com essas duas ilustres personalidades convidadas hoje do nosso Atividade. Lembrando que Sucos Petri, sua sede pede saúde, pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. Sucos Petri. Está aí para vocês, né? Sucos Petri. E Vidrobox. Vidros temperados, instalações comerciais, portas automáticas, fechamento de sacadas. Vem agora o inverno, o pessoal quer se livrar daquele vento frio, né? Aquele minuano que sopra por aí. Faça o fechamento de sacadas, box para banheiros, películas, divisórias, tampo de mesas, espelhos, Vidrobox Blindex. O telefone é 3302-4343. Uma empresa eminentemente gaúcha que está hoje
também se notabilizando e conquistando os mercados aí pelo mundo afora, agora com as vendas que se faz pela internet. A Vidrobox, uma empresa tradicional, um produto sempre de alta qualidade e que serve para embelezar e dar funcionalidade às suas instalações, sejam elas industriais, comerciais ou mesmo residenciais. Vamos falar um pouquinho do Banrisul, né? Banrisul aqui é nossa casa. O Banrisul é um banco tradicional, é o único banco estatal que sobreviveu à reforma bancária ao longo da década de 80 e foi avançando ao decorrer dos anos, mas o Banrisul é o único banco estadual que sobreviveu. Então aqui é a nossa casa e nela nossa parceria faz a grande diferença. Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Imaginar um mundo melhor. É isso que as crianças fazem. É nelas que o Banrisul se inspira. Por isso, ampliamos os serviços em nossos canais digitais e contratamos uma das principais instituições de saúde do país para definir os protocolos de proteção para clientes e funcionários. É assim, cuidando da nossa casa e de quem vive nela, que vamos juntos construir um novo amanhã. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Muito bem, olha aqui, você está com atividade aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Eu quero começar o programa hoje conversando um pouquinho com nossos convidados sobre uma manchete do Jornal do Comércio hoje. Tribunal de Justiça decide suspender leilão da Companhia Estadual de Energia Elétrica Distribuição. Eu quero fazer um breve comentário antes de passar para o Candiota, em primeiro lugar, para se ver como é difícil no Brasil fazer a chamada reforma do Estado. Por que não anda a reforma administrativa em nível nacional e nem local, nem na prefeitura? Quer dizer, o país é completamente autárquico, a cultura aqui é de autarquia, é de Estado e tal. A CE, ao longo dos anos, foi sendo endividada por ações trabalhistas promovidas, inclusive por um ex-governador que tinha um escritório de advocacia e cujas ações contra a CE eram milionárias, bilionárias. Faliram a CE. Então, para isso que muitas empresas públicas servem. Candiota, é complicado fazer essa reforma que é tão necessária. Aliás, eu acho a mais importante reforma, que é a reforma administrativa do Estado. A Justiça não deixa. Eu não conheço os fundamentos da decisão, então não vou comentar a decisão. O que nós estamos assistindo, eu já falei aqui no programa inúmeras vezes, a saciedade, é que o Brasil, primeiro, não é uma democracia. A ditadura socialista foi implantada na Constituição de 88, enquanto o povo comemorava a chamada Constituição Cidadã. Essa Constituição imediatamente criou castas, tem os privilegiados. O foro privilegiado, por exemplo, no artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. Mentira, no Brasil não são. 59 mil indivíduos têm foro privilegiado. Alguns milhões têm estabilidade no emprego, impossibilidade de redução do salário e uma série de outros benefícios que não existe em democracia nenhuma, em parte nenhuma do planeta. Aliás, se existirem em outras vidas, em outros planetas, lá também não terá. Então, o que se verifica é que todo esse arcabouço que iniciou a destruir o Brasil, com todo respeito aos constituintes, porque evidentemente tinham bons constituintes, mas obviamente eles eram minoria, e não conseguiram impedir que se implantasse a ditadura socialista. Desde então nós tivemos uma sucessão de governos socialistas. O primeiro lá que assumiu, que nem sei se é socialista ou que não era, mas eu sei que tem um livro escrito sobre ele que se chama Os Honoráveis Bandidos, feito por 2 jornalistas, contando histórias do senhor José Sarney, que eu não sei se são verdadeiras ou não, mas os jornalistas não foram processados. No Maranhão, o estado dos mais miseráveis do Brasil, tem metade das ruas, tudo lá se chama Sarney. Agora, para processar jornalista, não precisa dizer mentira, até diz a verdade. Não, agora o jornalista vai preso, mas tudo bem. O que ele disse, o seu Sarney, o primeiro presidente do Brasil? Aliás, não era bem, né? Porque ele assumiu ainda a morte do Tancredo. Na morte do Tancredo, ainda não tinha sido implantada a Constituição Socialista.
Quando implantada a Constituição Socialista, ele disse: esse país é ingovernável. Com essa Constituição, não dá para governar o país. E o que aconteceu? Eu tinha uma certeza, quando eu li a Constituição, o Brasil vai falir. Primeiro, porque a Constituição é socialista. Segundo, porque 100% dos países socialistas faliram. Então, por que esse aqui não iria falir? Qual foi o resultado? Faliu. E com esse festival de direitos e privilégios, que isso não são direitos, são, na verdade, privilégios, foram se sucedendo governos e como parte do socialismo vem a corrupção, que ela foi crescendo. O único presidente até hoje que não teve envolvido em confusão foi o Itamar Franco, que não se viu escândalos no governo, e foi ele que implantou o Plano Real, não foi o Fernando Henrique. O que aconteceu? Quando veio então, a falência veio vindo, porque os direitos foram aumentando e a Constituição não diz de onde saiu o dinheiro. Só vamos dando os direitos. Lá pelas tantas, entrou o governo de extrema esquerda, cujos modelos eram a ditadura comunista de Cuba, a ditadura comunista da Venezuela. Esses eram os modelos de democracia quando assumiu o ex-condenado, ex-criminoso, ex-presidente, tudo. Esse industrializou a corrupção. E o mais impressionante, ele industrializou a corrupção sem saber de nada. Então, ele é culpado por omissão, então. Foi condenado por diversos crimes. E como não é uma democracia, não é o povo que decide, um cidadão destruiu anos e anos de trabalho da Operação Lava Jato. Então, eu contei toda essa história para dizer o seguinte: numa ditadura, que é o que nós estamos vivendo hoje, não se vai conseguir desmontar a ditadura socialista que tem amparo na Constituição. O Modesto Carvalhosa, um famoso jurista, advogado, ele lançou um livro há poucos dias aí, Uma Nova Constituição para o Brasil. Agora, como é que vamos implantar uma nova Constituição para o Brasil sem uma ruptura constitucional? Bastaria ter a maioria de políticos honestos. Não temos. Aliás, tu fala em ruptura constitucional, ela já houve, né? Sim, já houve. No Brasil, na verdade, já houve. Quem hoje fez a ruptura foi o Judiciário. Então, no Brasil... Não, foi o STF. Sim, o STF, mas que é o representante maior do Judiciário. Então, eles fizeram essa ruptura. Nós já sofremos um golpe e para você sair disso aí é que é complicado. Mas, doutor Marcos Vinícius, o senhor que é um camarada que hoje está recuperando IP Saúde, tem experiência na área privada, na área pública, essa questão e eu tenho a certeza que o senhor, pelo discernimento intelectual que tem, pelo conhecimento técnico que tem, sabe que o Estado tem a sua importância fundamental em qualquer sociedade, mas ele tem também os seus limites. Ele precisa ter um limite que é um limite que não faça o Estado ser algo que traga só prejuízos e se constitua uma máquina poderosa, altamente cara e que faça com que a população cada vez mais se sacrifique sem ter o recurso que o Estado tem que dar para ela em termos de benefício em contrapartida. O senhor defende também que haja uma redução no tamanho do Estado? Com toda certeza. Eu me considero, me posiciono como um liberal conservador, um conservador de orientação econômica liberal. E dessa maneira não acredito na figura também de um Estado mínimo, né, que não tenha a atuação ou o papel realmente de prover, mas acredito na figura do Estado necessário. O problema todo é que na América Latina também, muito especialmente, a figura do Estado necessário, ela acaba se aplicando de modo também de acordo com as conveniências de quem os defende, né? Para nós, que somos a direita, que temos uma posição mais liberal, o Estado necessário é aquele que tem por função cuidar de coisas básicas, como ordem, justiça e liberdade. Essa é a função do Estado, garantir a ordem através de uma estrutura de segurança e uma estrutura que proteja o cidadão. Garantir justiça oferecendo condições básicas e necessárias para a promoção da educação, para a promoção da saúde. E a liberdade também. A liberdade para empreender, a liberdade para ser dono do que
se adquiriu, para de emitir cuidar, opinião. para emitir opinião e tantas outras. Essa é a função do Estado, garantir a ordem, a justiça e a liberdade. Mas para muitas correntes ideológicas de esquerda, o Estado é necessário para tudo. O Estado tem que ser necessário para ter políticas públicas para muitas coisas, inclusive para coisas que têm um alcance muito pequeno. As políticas chamadas políticas de minorias, onde na maior parte dos casos são as que levam percentuais extremamente generosos dos orçamentos públicos. E eu não vejo também agora, pelo menos não a curto prazo, não nos próximos anos, ainda a condição do Brasil ter uma recuperação dessa construção. Nós estamos vendo o presidente Bolsonaro apresentando alguns projetos de reformas importantes, né? A primeira foi a reforma previdenciária, que podia ter sido mais arrojada. Ela foi uma reforma previdenciária que acabou se tornando tímida, mas trouxe resultados. Estamos vendo o presidente Bolsonaro apresentando propostas aí de privatização e uma tentativa também de reforma administrativa, que ela é muito importante. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos uma reforma previdenciária que foi bastante expressiva. Tivemos ações voltadas também à gestão e à reestruturação administrativa e privatizações. O tema que tu levantaste no início, né, que é sobre esse caso da CE, muito especialmente, né, da insegurança jurídica que se estabelece. Poxa, nós tivemos um parlamento composto por 55 deputados de cidades diferentes do estado, com representação regional distinta, de posições ideológicas distintas que fizeram a democracia se valer, aprovando um projeto de privatização. Nós tivemos um governador que foi eleito pela maioria dos votos dos gaúchos, que definiu que deveria dar continuidade a esse projeto. E agora, um partido político que se coloca como oposição e que quer vir governar o Estado logo ali à frente, através de uma parcela pequena de seus deputados, porque essa propositura de ação que foi feita não diz respeito à maioria, inclusive do partido que demandou. É de um partido pequeno e um grupo pequeno desse partido demandou judicialmente a suspensão desse processo, né, de leilão. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos correr o risco, daqui a pouco, de perder a concessão da CE por conta da gravidade das suas contas, da inviabilidade total de pagamento, e ao perder a concessão da CE, o Estado do Rio Grande do Sul vai ter que assumir exclusivamente a dívida. O leilão da CE não é leiloar bem, não é desempregar pessoas, é evitar que todos os gaúchos assumam uma dívida tributária, uma dívida fiscal que é impagável nas condições atuais. Agora, é aquela história toda, né, o Candiota? Os funcionários da Petrobras, as corporações, né, que dependem da Petrobras, aliás, que mamam na Petrobras. A Petrobras é nossa. Como nossa? A Petrobras é dos brasileiros, mas a Petrobras não é das corporações. A Petrobras não é dos funcionários da Petrobras. A mesma coisa da CE, me lembro. Assim, a CE, ao longo dos últimos 40 anos, a CE sofreu tantas ações trabalhistas que ela quase, se ela fosse privatizar, como já foi dois segmentos dela, e falta agora esse da distribuição, a CE já estaria falida. Como faliu, por exemplo, a Rede Ferroviária Federal. A Rede Ferroviária Federal faliu por causa das ações corporativas dos funcionários da Rede Ferroviária Federal. E toda empresa pública caminha para isso, por quê? Porque chega no momento, né, Candiota, em que ela começa a viver em função da corporação que está atrás dela. Quer dizer, então os interesses da corporação não são os interesses da sociedade. Eu me lembro de uma entrevista do Salim Matar, que era o secretário de privatização, de privatizações. Ele fez um levantamento e descobriu que tinha mais de 600 empresas estatais no Brasil. Mais de 600. Todas davam prejuízo. No caso da Petrobras, ela foi privatizada por uma organização criminosa. O valor patrimonial naquela ocasião, quando o ex-condenado não sabia quem tinha colocado, apesar de ter indicado, não sabia que tinha colocado o Paulo Roberto Costa na diretoria e dali por diante pegaram aquele monte de ladrões.
ela perdeu 90% do seu valor patrimonial, ela foi privatizada para uma organização criminosa, para aquele grupo que destruiu a empresa. Eu não estou contando nada de novo. Agora estão faltando leitos aqui. Estão culpando o ministro da Saúde, que saiu e tal. Agora, depois vão culpar o que entrou, etc. Vão culpar o Bolsonaro, vão culpar o Papa, vão culpar todo mundo. Agora, eles estão esquecendo que o ex-criminoso condenado, o sujeito fez uma Olimpíada que custou para o país quase 1 bilhão, depois fez, não foi Olimpíada, Jogos Pan-Americanos. Desvio de dinheiro astronômico. Depois uma Olimpíada, que nem Nova York era uma cidade rica, era, porque foi destruída pela esquerda, nem Nova York quis assediar essa Olimpíada, deixou mais alguns bilhões de prejuízos. Depois teve uma Copa do Mundo, mais 70 bilhões de prejuízos. Construíram um estádio em Manaus, que custou 1 bilhão e 700, o estádio está lá as moscas. E agora está morrendo gente lá em Manaus e a culpa é do governador ou do prefeito, ou de sei lá quem é que está lá em Manaus. É do governador, é do ministro, é de não sei quem, mas não é que eu nem sei, eu não quero nem dar adjetivo para esse criminoso que está solto, esse criminoso, que em vez de fazer hospitais, fez estádios, fez um estádio em Brasília, não serviu para nada. A Copa do Mundo não serviu para nada, a Olimpíada no Brasil não serviu para nada, mas sugou mais de 70 bilhões de reais. Aí não dá. E aí tu bota um monte de estatais dando prejuízo, estão esquecendo da Passadina. 1 bilhão e 500 milhões de prejuízo. Petrobras. Aí se vai pegar exemplos do país mais rico do mundo, sabe quantas empresas de petróleo estatais tem nos Estados Unidos? 0. Sabe quanto custa o combustível lá? Quase a metade do que custa aqui. Tudo bem que aqui tem um valor, um percentual altíssimo de impostos, principalmente estaduais, sobre o combustível. Mas lá não tem empresa estatal. Lá a que fornece água não é estatal, energia não é estatal, é tudo empresa privada. Sabe que lá o legal lá? Não falta luz. E a energia é mais barata. Agora, isso que tu colocaste é uma coisa interessante, né? Se nós pegar a estrutura de preços dos bens e serviços públicos, o que mais pesa não é o imposto federal. Não, é o estadual. É o estadual e municipal. E, no entanto, se nós vemos nos debates, essa briga que é entre governadores e o presidente Bolsonaro, se acusa o presidente. É o governo federal. Não, é o prefeito, é o governador. Estes sim é que são aqueles que pesam mais, que têm os seus itens mais pesados nos bens e serviços que nós consumimos, sobretudo na área de combustíveis. E aí, Marcos? Não, acho que é extremamente importante isso. Eu estava fazendo aqui, enquanto a gente já falava, uma relação, pegando a relação de quais são as empresas estatais, federais, que estão na mira da privatização e as não privatizadas. São 90 empresas estatais que estão por ser privatizadas, estão na análise, e 105 que não serão privatizadas. E é interessante, assim, a gente acompanhar alguns nomes, né, de algumas empresas que, se a gente for olhar, tentar entender, a gente não sabe exatamente quais todas são essas empresas e o que elas fazem, né. Várias delas são subsidiárias da Petrobras, várias empresas, e são empresas criadas ou compradas pela Petrobras. Isso é uma operação que a gente viu muito no governo Dilma, né, e Lula. Tu falou dessa questão da Passadina. Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos também uma empresa que foi alvo da Lava Jato, que era uma empresa de biodiesel, que foi adquirida pela Petrobras, uma pequena empresa de biodiesel foi adquirida pela Petrobras como se valesse realmente o valor de uma usina, né, como se valesse o valor de um campo de petróleo. E tantas outras pelo Brasil foram feitas assim. A Petrobras foi adquirindo empresas pequenas para ter, né, o monopólio da influência ou da atenção através das mãos políticas. E realmente o grande ponto que pesa sobre essas estatais são ainda o peso das corporações, né? São elas que ainda arrastam, né? Eu tive a oportunidade aqui no estado de passar rapidamente ainda, né, mas atuando como diretor administrativo na Corsan. Tive uma passagem por lá. Entre as entregas que nós deixamos foi a estruturação de um novo plano de cargos e salários, uma política de sucessão da companhia e também a construção de uma universidade corporativa com o formato todo
focasse na meritocracia. Ações importantes, que são braços, ferramentas de gestão que a iniciativa privada já adota em muitas empresas, mas que lá na Corsã teve muita resistência dos sindicatos para serem aprovadas. Isso porque a Corsã pagava, e ainda paga quase todos os anos, né, pagava na época, mais de 150 milhões de reais em ação trabalhista. Esses projetos que nós instituímos frearam o crescimento das ações trabalhistas. E isso, né, tira poder da relação dos sindicatos, que acaba tirando poder de instituições sindicais de nível superior, de federações, de confederações sindicais, centrais sindicais, e, consequentemente, tira poder político das mãos de políticos e de seus partidos. A ação do Estado, eu repito, ela deve se voltar para as ações necessárias. O conceito de Estado necessário da esquerda é muito diferente da direita. O Estado necessário da esquerda, ele acha que o Estado é necessário para tudo. Na nossa visão, eu reforço, o Estado deve mirar naquilo realmente que é o básico, investir na ordem, na justiça e na liberdade. E nesse ponto nós estamos falando em investir em segurança, em educação, em saúde e oportunidades para que as pessoas possam empreender livremente, construir livremente, se manifestarem livremente e serem donos das suas próprias decisões. Aliás, nos últimos tempos, Marcos Vinícius, essa questão que tu colocaste ficou muito clara. Por que a esquerda gosta muito do Estado? Não é apenas para que o Estado tente resolver todos os problemas na visão doutrinária deles. É porque eles se servem dos recursos do Estado para se locupletar. Veja-se os governos da esquerda que tivemos aqui. Quer dizer, bilhões, trilhões de reais foram desviados. Trilhões de reais. A Petrobras que dava... A Petrobras, aqui, o petróleo dá lucro. Por mais ineficiente que seja o gestor, ela dá lucro. E eles fizeram dar prejuízo. Não pela operação do negócio, mas exatamente pelo desvio de recursos, pela corrupção que foi implantada na esquerda, pela esquerda aqui no Brasil. Então, é por isso que eles gostam muito do Estado presente. Veja bem, Candiota, o presidente Bolsonaro, ele veio com uma plataforma, ele ganhou a eleição, uma plataforma liberal. Ou seja, vamos reduzir o tamanho do Estado, torná-lo eficiente naquilo que ele tem que ser, a área da saúde, a área do segurança pública, garantia das liberdades, etc. e tal. Da justiça e tal. Agora, critica o presidente Bolsonaro de não ter avançado no ano passado, em 2020, as reformas. Aí fico pensando, né, Candiota? Imagina, o presidente já é acusado de ser omisso na pandemia, ele pode ter lá suas falhas, mas ser omisso na pandemia, de ser negacionista, e tu imagina se ele manda para o Congresso Nacional e se empenha a fazer uma reforma administrativa em plena pandemia. Mas vou repetir o nome do Salim Matar. Ele disse que para privatizar uma empresa precisava passar por 16 instâncias. 16. Para criar uma não precisa nada. Agora, o Brasil hoje tem esse festival de monstrengos sugando dinheiro. O país está falido e não se consegue enxugar o tamanho do Estado. Não se consegue. Porque a Constituição não deixa. Eu me lembro de um amigo que era, na época, funcionário da TWA, já contei essa história aqui. A TWA era uma empresa privada, estava mal de dinheiro e tal, coisa, e a American Airlines se propôs a comprar a TWA. Ele recebeu uma carta, ele já estava aposentado, recebeu uma carta dizendo o seguinte: todos ficam convidados a abrir mão de 20% das suas aposentadorias e os que estavam na ativa de 20% dos seus salários. Ele me mostrou, eu vi a carta. Eu disse, mas que interessante, isso aqui lá. No Brasil não pode baixar salário. Bom, mas se não baixar salário, a empresa vai quebrar e eu não vou ficar com nada. Uhum. Então é o seguinte, lá, na maior democracia do mundo, país livre, os funcionários tiveram a liberdade de negociar e poder aceitar a redução dos seus salários, porque eles optaram por ficar com 80%, porque, por razões óbvias, é melhor do que ficar com nada. Para salvar a empresa. Aqui, eles preferem ficar com nada, porque vai quebrar. Aliás, não vai quebrar, já quebrou. O socialismo acabou com o Brasil quando saiu a ex-presidente Dilma. Lá caiu o Muro de Berlim. Quer dizer, se concluiu o socialismo. Aí assumiu o Temer, enrolado, mas mesmo assim ele fez algumas coisas que foram úteis, como, por exemplo,
flexibilizar a legislação trabalhista, que só existe no Brasil. O pessoal foge daqui para ir para os Estados Unidos, onde não tem legislação trabalhista. Agora está havendo um fluxo enlouquecido de imigrantes, porque o Joe Biden resolveu flexibilizar, suspender a construção do muro, não sabe o que fazer com os milhares e milhares de imigrantes que estão tentando invadir os Estados Unidos. Mas por que eles estão indo para lá? Por que eles não ficam nos países socialistas? Porque os caras estão fugindo da Nicarágua, estão fugindo da Venezuela, hordas, entendeu? Não, eles estão indo para os Estados Unidos, onde tem liberdade. As pessoas querem liberdade. Na Constituição dos Estados Unidos não tem a palavra democracia, tem liberdade. Aqui não tem nem democracia nem liberdade, aqui não temos nada. Estamos fazendo de conta que estamos numa democracia. Não sei até quando. As pessoas vão ter que se convencer que isso aqui não é uma democracia, para ver como é que se faz para implantar uma. Porque a Constituinte, que devia ter sido uma Constituinte exclusiva, com cláusulas de barreira, para que os constituintes não fossem os comunistas exilados que voltaram para se vingar e fizeram esse monstrengo, agora não sei como é que se conserta esse negócio. Porque não vai me perguntar se eu concordo com a aplicação do artigo 142, que, na minha opinião, não se aplica. Não resolve o problema. Não é o artigo 142 que vai resolver esse nó que está aí. Não sei, cara. A Constituição é tão maravilhosa que tem 110 emendas já, eu acho que tem, né? 110. É. Entendeu? 110 emendas. A Constituição americana tem 270 anos, tem 27 emendas. Mas o bom é aqui é que está certo. Né? Aqui, por exemplo, é o único país democrático não, mas é o único que não tem voto impresso. Tem uma guerra contra o voto impresso. Aí, os sapientes lá do Supremo Tribunal Federal, que sabem tudo, não tem ninguém que sabe, 20 e tantos juízes que julgaram os ladrões que a Lava Jato prendeu, não sabem nada. Um sabe, um que era advogado do PT, cancelou tudo. Não vale nada. Essas pessoas não sabem nada. Aqui os desembargadores aqui do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que um deles é melhor que os 11 lá. Entendeu? Mas um sabe mais que todo mundo. Então, isso aí é democracia? Pelo amor de Deus. Entendeu? Deusinho, eu vou dizer assim, sinceramente, eu estou começando a entrar naquela fila de que a saída é o aeroporto, quando abrir o mundo para o Brasil, porque no momento está fechado para o Brasil. Né? Então, uma das grandes, eu acho, incompreensões que o Trump teve, mas também, né, ele teve as suas falhas, quando ele tentou, de alguma maneira, influenciar em alguns países latino-americanos, foi justamente por essa ameaça imigratória que os americanos sentiam. Né? O povo americano se sentia realmente preocupado, ameaçado com uma tendência imigratória dos latinos por conta da falta de oportunidade, por falta de perspectiva e de futuro que a maioria dos governos da América Latina geravam nos seus povos, né? México, né, um país com uma conduta socialista também bastante acentuada, Colômbia, Nicarágua, Bolívia, Venezuela, a própria Argentina, o Brasil, né, nem se fala. Então, a preocupação do Trump, que não ficou claro para muita gente, de se posicionar, de buscar a integração política também com alguns países, era muito nesse sentido, de ajudar a formar opinião, né, de ajudar a abrir, pelo menos, os olhos da população de alguns países, de que aquelas práticas políticas ultrapassadas, que ficaram lá no Muro de Berlim, né, elas não teriam como dar certo em lugar algum, muito menos em países com grande potencial produtivo, mas economicamente muito pobres, né, com uma população muito pobre. O Trump teve muitos erros na sua condução de política externa e muitas incompreensões. E eu não percebo também no atual presidente americano um olhar nesse sentido, de quem queira contribuir, de quem queira ajudar, como se via no passado, inclusive em presidentes democratas, né? Na Europa também, a relação, né, do grupo europeu, da zona do euro, eles estão realmente muito fechados em si. Países latino-americanos, com essa discrepância de posicionamento como nós temos aqui, vão acabar,
de algum modo, renegando a América Latina ao empobrecimento ainda maior. Eu digo, eu não vejo isso nos próximos 2 anos, uma mudança mais acentuada nesse sentido. Nós vamos ver talvez uma polarização ainda maior, de esquerda e direita daqui para frente, principalmente com essa alforria que o Lula recebe para voltar às urnas, né? Se é que vai conseguir voltar, né? O Brasil é um país realmente um país realmente que causa muita surpresa e muitos espantos, como algumas pessoas têm dito, né? No Brasil é um país de tantas incertezas, mas de tantas incertezas que nem o passado é certo. Vem aí o 4º ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Esse é um assunto que nós vamos tratar daqui a pouquinho aqui no Atividade. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, ela é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. E também o supermercado Zafari, né? O Zafari que está aí com todas as... Agora tem um novo investimento Zafari aqui lá na zona Protásio Alves, lá com a Ari Tarragô, aquela área grande lá que era da Gaúcha Car, Gaúcha Cross. É um mega empreendimento que o Zafari vai realizar a partir dos próximos dias. Começa mais de 90 milhões é o investimento que o Zafari fará nesta grande obra, que ao longo do tempo nós vamos anunciando para vocês. Na verdade, a vida acontece quando a gente se encontra. E se encontrar sempre é no supermercado Zafari. Vamos acompanhar. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Supermercado Zafari, são 19 horas e 33 minutos. Você está aqui ao vivo com o programa Atividade na RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Bom, antes como digo, aquele tempo antigo, o reclame, né, do Zafari e da Aspecir, eu levantei aí o assunto que gostaria de tratar com os nossos convidados dessa noite, debatedores aqui da Atividade, que é a troca no Ministério da Justiça. O 4º ministro... Saúde. Da Saúde, da Saúde. O 4º ministro do atual governo Jair Bolsonaro. Cláudio Candiota. Eu até deveria deixar para o Marcos Vinícius, que é da área da Começa saúde. Contigo. Não, mas a troca do ministro é porque ele é culpado por tudo o que aconteceu. Tanto em relação à pandemia, quanto, por exemplo, um furacão que invadiu lá a costa oeste dos Estados Unidos, é culpa do ministro. Entendeu? O assassinato do Kennedy também foi o ministro, ele estava lá, também foi culpa dele. Então, tudo que deu errado no mundo foi culpa do ministro, né? Quando não é culpa do ministro, é culpa do Bolsonaro. Bom, porque atacando o ministro, ataca o governo Bolsonaro. Exatamente. Também, né? Então é o seguinte, o que parece que estão esquecendo é que a culpa é da ditadura comunista da China. Ela é culpada. Ela que mentiu. Ela que escondeu que tinha esse vírus. O brasileiro não come morcego. E a primeira mentira é que tinha escapado lá o vírus do mercado lá de Wuhan. Depois foi desmentido pelo próprio Trump, dizendo que não tinha mercado vendendo morcego em Wuhan. O que tinha era um laboratório com péssimas condições de segurança pesquisando essa praga maldita, esse vírus maldito. Então, a responsabilidade por esse caos que nós estamos vivendo, pelas mortes que aconteceram hoje, que foram muitas no Brasil e que vem acontecendo ao longo de um ano, eu vou repetir isso aqui tantas vezes quantas eu tiver essa oportunidade. A responsabilidade da ditadura comunista da China, que fechou, quando percebeu, fechou o Wuhan para dentro da China e não fechou para o resto do mundo. E com isso permitiu a saída de 7 milhões de mísseis contaminando o mundo inteiro. Isso é fato, não estou inventando nada.
O médico que denunciou morreu por acaso. Porque nas ditaduras comunistas as pessoas morrem assim, sem saber por quê. Não é? Morreu. Os outros médicos que eram companheiros desse, ameaçados, sumiram. Uma médica, uma cientista que era de Hong Kong, que mantinha contato com esse médico que morreu lá logo no início, fugiu de Hong Kong para os Estados Unidos porque estava ameaçado de morte lá. Então, o problema surgiu lá. Agora é muito fácil sair culpando todo mundo. Especialmente porque quem está culpando o governo são os partidos de esquerda. Que a impressão que deixam, pelo menos para mim, do alto da minha ignorância, eu sou uma pessoa muito burra, entendeu? A impressão que me dão é que eles estão do lado do vírus. Eles torcem pelas mortes. Existe aí uma discussão sobre um tal de tratamento precoce. Se é bom, se não é bom. Eu conheço um monte de gente que tomou esse negócio e não foi para o hospital. Inclusive... Agora, não, mas deixa eu concluir. O que aconteceu com essas pessoas? Sentiram mal, ligaram para os seus médicos. O médico, olha, tenho isso, tem aquilo outro, eu não sei o nome dos remédios, não quero nem saber agora. Os médicos receitaram e tal, e o pessoal não foi para o hospital. Bom, é coincidência. É coincidência, então. Centenas, quer dizer, eu não tenho tantos amigos, mas os que eu conheço, praticamente todos tomaram esse medicamento. Por quê? Porque eles têm liberdade. No entanto, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, entendeu colocar à disposição nos postos de saúde das pessoas menos favorecidas, que não pegam o celular do médico e telefone e são atendidos na hora, entendeu? Para que essas pessoas de menor poder aquisitivo tivessem a liberdade de, junto com o médico, decidir que tipo de tratamento iria ser adotado. Pois bem, um partido de extrema esquerda entrou com uma ação e proibiu a distribuição dos medicamentos. Medicamentos que estão aí para vender em qualquer farmácia. Mas que os outros, os menos favorecidos, não têm dinheiro para comprar. Alguns deles até não precisam nem receita. Outros precisam de receita, é um antibiótico e tal. Não. Então eu pergunto, por que um partido de extrema esquerda, que entende que a ditadura de Cuba é uma democracia, que entende que a ditadura da Venezuela é uma democracia, que entende que a ditadura da Coreia do Norte é uma democracia, inclusive já deram apoio, são contra que as pessoas mais pobres tenham acesso aos mesmos medicamentos que os mais ricos têm? Eu só tenho um palpite. Eles são contra porque pode dar certo. Agora, ninguém, nenhum partido político e nenhum juiz tem direito de interferir na relação médico-paciente. Ninguém tem. E quem diz isso é o judiciário. Aí, Existem centenas de decisões, inclusive do STJ, dizendo que quem decide o que é melhor para o paciente é o médico. A autonomia do médico tem que ser respeitada. E o médico com o paciente decide o tipo de tratamento. Se o paciente quiser, aceita. Se não quiser, não aceita. E resolve o problema com o médico. Não. Na ditadura comunista disfarçada de democracia, quem manda é um partido comunista. Essa coisa é tão grave, Candiota, que os médicos têm o Código de Ética Médica. Esse Código de Ética Médica é sagrado. Ele estabelece a relação direta do médico com o seu paciente. Por essa relação, por esse Código de Ética Médica, o médico tem o direito e o dever de prescrever para o seu paciente a medicação que ele, médico, achar que vai resolver o problema do paciente. O que aconteceu com essa decisão aí do... Foi o PSOL esse que não faz nada, né? Aliás, tem um vereador do PSOL que a única coisa que ele fez, teve vários mandatos na Câmara de Vereadores, vários. A única coisa que ele fez, destruíram, que foi trocar o nome da Avenida Castelo Branco. A única coisa que esse vereador fez na vida como vereador, a única coisa que ele imaginava que seria útil, foi isso, trocar o nome da Castelo Branco. E nem isso ele conseguiu. Então, essa questão toda, e aí eu coloco assim, aqui tem participado o presidente do CREMERS, do CIMERS e tal, entidades médicas robustas, respeitáveis, mas a única coisa que eu coloco é que estas entidades poderiam ter sido um pouco mais positivas e incisivas com relação ao que aconteceu, ou seja, este partido, ele interveio, na verdade, na relação médico-paciente. Ele fez uma coisa que não se deve, é inimaginável, é inaceitável. E, no entanto, as entidades médicas ficaram retraídas
não disseram nem A nem B, aceitaram. Isso é inaceitável. Então, esta intervenção nessa relação do paciente com o médico feita por um partido político é o fim de tudo. Aí, o que nós podemos esperar? O combate da pandemia foi extremamente politizado e feito de baixo nível. Dr. Marcos Vinícius. É isso. Na verdade, é isso que mais me incomoda e me chateia. Na verdade, é que houve no nosso país uma politização muito grande durante toda essa pandemia, né? Seja para as medidas adotadas pelos governos municipais, estaduais, federal, seja inclusive pelas práticas e recomendações médicas, né? Cada médico com a sua postura e defendendo o seu protocolo de tratamento como uma corrente ideológica. Inclusive o próprio tratamento, o próprio medicamento, né, acaba gerando essa politização. E as pessoas muitas vezes não conseguem fazer uma avaliação crítica do que é melhor ou do que pode ser melhor para ela, porque parece que ao usar determinado medicamento, ela vai estar praticamente assinando ficha de filiação em um partido político ou erguendo a bandeira para uma causa partidária, política ou até mesmo ideológica. Isso deixa um ambiente de muita incerteza no país. A troca do ministro da Saúde, no meu ponto de vista, ela era extremamente necessária. Eu não vou aqui entrar nos méritos da responsabilização do ex-ministro Pazuello, do Mandetta, mas ela era muito necessária. O ambiente todo, o setor de saúde no Brasil, possuía, neste ministro que deixou, uma desconfiança muito grande das suas intenções, da sua relação. Inclusive, havia sobre ele, né, uma expectativa muito grande pelos seus conhecimentos logísticos, que, no final, né, não iriam ser aplicados porque é necessário. O que se precisava realmente naquele momento era esforço político, articulação, para conseguir manter uma diretriz unificada no país. Nós não conseguimos hoje unificar um discurso de governadores, de prefeitos, de médicos. Nós não temos no Brasil, infelizmente, um comitê de crise efetivamente instalado que reúna, que congregue todos os estados da federação ou, pelo menos, as entidades de representação municipais com os estados. Quando a Confederação Nacional de Municípios, que é presidida por um gaúcho eleitor do Bolsonaro, pediu e recomendou ao presidente a substituição do ministro, foi justamente nesse sentido, porque não havia um canal unificado de busca de informação, de diálogo. Houve, na verdade, uma ruptura desse canal lá com a queda do Mandetta. Não vou entrar no mérito se o Mandetta fez certo ou errado, porque eu acho que ele teve várias falhas ali na condução, que são visíveis, mas se perdeu a unificação da condução da pandemia. Cada um correu para um lado, cada um andou por conta. E aí eu também reforço, eu acho que da parte do próprio presidente há uma conduta equivocada em tentar, né, de certo modo, repassar suas responsabilidades para baixo, para os entes federados de baixo, por conta daquela decisão lá do passado, lá do início da pandemia, onde o STF dizia que estados e municípios poderiam endurecer. Mas, na verdade, endurecer é uma coisa, outra é organizar, unificar um discurso, unificar o posicionamento, dar uma diretriz. E é isso que eu vejo que o ministro da Saúde não conseguiu construir. Quando nós temos um Conselho Federal de Medicina, um Conselho Regional de Medicina e tantas outras entidades preocupadas com isso, porque não tinham uma orientação, uma diretriz, realmente angustia. Pode-se falar, mas o Ministério da Saúde está tomado de gente lá da esquerda, o pessoal do PT ainda está lá e tal. Bom, de certo modo, sim, mas em todos os lugares vão ser assim. Em todos os organismos vão ser assim. O que se buscava do ministro da Saúde era um canal unificado de diálogo e um posicionamento centralizado, onde se pudesse, no Brasil, errar menos. Numa guerra, num combate, talvez não ganhe quem acerte mais, ganhe quem erra menos. E no Brasil, os mortos que nós estamos vendo hoje, quase 2.900 mortos, é fruto de erros. Erros, muitas vezes, de pessoas que quiseram acertar, fazendo sugestão de fechamento de atividades comerciais, outros recomendando que liberassem, alguns
recomendando internação, o outro recomendando medicação. Então, nós vivemos num país onde nós erramos muito. E eu reforço, numa guerra, muitas vezes, como essa que a gente atravessa, ganha não quem acerta mais, quem erra menos. Se nós tivéssemos uma posição unificada, reforço, uma posição unificada no país, a gente conseguiria ter uma diretriz mais bem acelerada nesse processo todo. Essa é a preocupação que se nota. E eu reforço, também acho um erro grave, candidato, essa situação que foi provocada aqui pelo Judiciário. Eu hoje sou dirigente de um organismo de saúde, que é demandado todos os dias por ações judiciais de pacientes que buscam medicação, procedimentos, materiais, leitos médicos. Né? Vai começar a ser demandado pelo Remdesivir a R$17 mil a dose. Provavelmente, mas nós somos demandados diariamente para pagar medicamentos e tratamentos que não têm ainda toda uma segurança assistencial, uma segurança clínica. Nós somos demandados a pagar judicialmente por medicamentos que ainda estão em fase de pesquisa aqui no Brasil, que estão sendo adotados de modo gradativo e que por essa razão não fazem parte das listagens de cobertura dos planos, porque não tem uma segurança assistencial comprovada. Agora, o próprio judiciário vai lá e rompe uma relação onde o paciente e o médico poderiam estar organizando a sua forma de tratamento. Ou seja, o mesmo judiciário que condena um órgão de saúde, o SUS ou qualquer outro organismo a pagar uma droga, às vezes de R$1 milhão, que não tem uma eficácia ou uma segurança assistencial comprovada, é o mesmo organismo que impede uma base pública, uma prefeitura, de conceder um medicamento barato, cuja relação médico e paciente diz que ela pode ser sim adequada. Então, são posições totalmente divergentes do histórico do judiciário, que é no sentido de liberar, de facilitar o cuidado, de facilitar o acesso e de preservar a vida. Esse é um erro que foi muito realmente pesado aqui na capital, em Porto Alegre, e que infelizmente é uma ameaça para outras capitais e outros lugares do Brasil. Aliás, com relação a essa questão aí desse medicamento barato aí, não quero dar nome de medicamento, porque eu não sou médico, sou advogado, não entendo nada. Agora, todas as pessoas que têm condições vão telefonar e o médico vai receitar e acabou. Quer dizer, o partido esse que supostamente defende os pobres está prejudicando os pobres. E tem um outro aspecto aí que é o seguinte: você sabe por que essas vacinas e medicamentos eles são feitos nesse sistema chamado sistema randomizado duplo cego, ou duplo cego randomizado, em que você pega dois grupos, para um grupo se dá placebo, para outro grupo se dá vacina ou medicamento. Tá? Por que é feito assim? Por que eu não pego e distribuo remédios? Estou te dando essa vacina aqui. Pelo fator psicológico. É um deles, o fator psicológico. A pessoa toma o remédio e já começa a se sentir curado só porque tomou. Então é feito duplo cego randomizado. Muito bem. Esses remédios que estão falando aí e que estão sendo proibidos para as pessoas mais pobres, quem sabe o efeito psicológico não funcione. Ah, não, mas está provado que não funciona. Não está provado coisa nenhuma. Nem que funciona, nem que não está. Então a pessoa que não tem dinheiro para ir na farmácia comprar um remédio, para ir no seu médico particular e fazer o tratamento, como eu conheço dezenas, essa pessoa tem que ter a mesma oportunidade de que nem que seja pelo fator psicológico, se curar, né, e não ir para um hospital e não sobrecarregar os hospitais. Eu não sei se funciona ou não funciona, não é meu problema. Agora, o que eu sei é que tem milhares de médicos a favor e milhares de médicos contra. Então, as pessoas têm que ter o direito de consultar qualquer um deles. E qualquer um deles tem que ter a liberdade de receitar o que bem entender. E o paciente toma ou não toma o medicamento. Mas não. Na ditadura socialista comunista, dessa coisa aqui, que nem mais uma nação isso aqui é, entendeu? Aí, tem quem está sendo prejudicado, são exatamente os mais pobres. Aliás, tem um médico famoso, isso é importante dizer, porque a grande imprensa abafou esse assunto, que é assessor do Slack Apertado lá de São Paulo. Do Dória. Do Dória. Slack Apertado. Davi Wip. Davi Wip. Pois esse camarada, médico,
assessor especial do Slack Apertado, ele teve doente com Covid e tomou os remédios receitados, entre aspas, pelo presidente Bolsonaro. A ivermectina... Não, isso é mais grave ainda. Ele receitou para ele mesmo. Ele receitou para ele mesmo, tomou e se curou. E negou que tinha tomado esse remédio. E aí o que acontece? O camarada esse do hospital, onde ele foi tomar o troço, um enfermeiro, abriu para a imprensa a receita dele. O farmacêutico divulgou a receita. Divulgou a receita. O cara foi processado por ele. Processado por ele. E teve que pagar uma condenação. E aí eu pergunto o seguinte, onde é que estão os conselhos regionais de medicina? Não é obrigação do médico dizer a verdade? Quer dizer, este médico infringiu, para mim, infringiu o Código de Ética Médica. É passível de demissão, é passível de cassação do registro. E não acontece nada, porque o cara é da esquerda. O cara está servindo o Slaquinho Apertado lá de São Paulo. Né? Então, este é o problema desse país. Aliás, o Marcos Vinícius falou aí a questão do aparelhamento do setor público, e tu sabe muito bem, né, Claudiota, que quando o Sapão, aquele assumiu o governo lá em 2013, o ladrão e tal, ele disse, com linhas muito claras, nós vamos assumir por eleição, mas vamos votar nem que seja por fora, sem eleição, ou seja, eles aparelharam o setor público de tal maneira que qualquer governo contrário a eles tenha dificuldade imensa para governar. E é o que está acontecendo com o Bolsonaro. Ele não consegue fazer nada, porque a esquerda está em tudo que é lugar impedindo que a coisa dê certo. Perfeito. É isso aí. É aquela lógica, né, do marxismo cultural. A gente está respirando e está sendo contaminado por ele em qualquer lugar que se passa. Né? Aliás, o Lenin tem uma cartilha, uma vez, no ano passado eu trouxe a cartilha do Lenin, e ele dizia que, lá em 1923, ele fez uma cartilha que dizia que o comunismo um dia ia ser implantado em todo mundo. Se não fosse através da Revolução Comunista, seria através da destruição das economias ocidentais. O que está acontecendo no mundo? É a destruição das economias ocidentais. Quer dizer, hoje não é mais a Rússia, mas é o chinês. O povo chinês, quer dizer, a ditadura chinesa comunista, que está infiltrada no país, desses partidinhos aqui do Brasil, e está fazendo exatamente o que foi profetizado na cartilha do Lenin. E tu sabes, o Silvio, que, claro, como eu sou burro, eu me declaro um idiota perfeito. Eu tenho 2 faculdades, não sei nem como é que eu consegui passar. Mas eu não consigo entender como se consegue repetir os erros e não se tirar algum benefício dos erros dos outros. Isso eu não consigo entender. Devido ao meu baixo QI, é claro. Então eu assumo a minha ignorância. Mas eu não consigo entender por que teve carnaval no Brasil no ano passado. Quando o vírus já estava circulando. Apareceu um cidadão chamado, não sei das quantas Varela, esqueci do primeiro nome, do tal médico esse aí, que disse que essa encrenca era uma gripezinha. Foi ele que disse. Drauzio Varela. Drauzio Varela. Ele que disse. Era uma gripezinha, então tudo bem. E aí passaram como se fosse o Bolsonaro. Pode fazer o carnaval. Aí vocês vão olhar onde é que explodiu essa praga comunista chinesa. Onde teve os maiores carnavais. Foram os piores, são até hoje os piores. São Paulo, Rio de Janeiro. Foi lá. Não proibiram o carnaval, porque não dá para proibir. O carnaval, se tu proibir o carnaval, tu perde voto. Bom, aí começou um concurso de quem fecha mais. Então fechou aqui no Rio Grande do Sul, não tinha vírus aqui. Não tinha ninguém, não tinha morrido ninguém. Fecharam tudo. Muito bem. Por que fecharam tudo? Para poder abastecer, preparar, aparelhar os hospitais. Em São Paulo, que foi a pior gestão de vírus do mundo depois de Nova York, fecharam tudo, fizeram um hospital de campanha que custou milhões, e lá pela Santa fecharam um hospital de campanha. Mas eles não estão vendo o que está acontecendo na Europa? Não viram que tinha segunda onda? Ninguém viu? Será que só eu vi? É culpa do Bolsonaro. É claro, culpa do Bolsonaro. Agora, dizendo, o ministro errou. Para mim, o que mais errou foi o Mandetta. Por quê? Porque ele mandou, fica em casa e quando sentir faltar de ar, vai para o hospital. Bom, já podia ir direto para o cemitério, então. Depois mudou completamente a instrução. Vai começar, não, nos primeiros sintomas você vai, entendeu? Liga para o médico, etc. Tal. Então, a primeira instrução era essa. Agora, ele é culpado? Não, essa instrução
começou lá na China e foi endossada pela tal Organização Mundial de Saúde, onde tem um ex-ditador da Etiópia se fazendo de médico, nem médico o sujeito é, entendeu? E ele avalizou todas aquelas mentiras da China. Então, assim, a situação foi se agravando. Mas será possível que ninguém viu o que estava acontecendo em Nova York? Eu já contei essa história aqui milhões de vezes. O governador de Nova York se chama Andrew Cuomo, que agora está ameaçado de impeachment. Ele se apavorou com o negócio, fechou a cidade toda. A cidade que nunca dorme, não apenas dormiu, como morreu. Ele disse que precisava de leitos. O governo federal, Donald Trump, transformou o Javits Center, que é um centro de convenções gigantesco, em hospital. Colocou lá 2.900 leitos. Ele achou pouco, governador. Ele encostou um navio hospital com 1.200 leitos. Disponibilizou em questão de dias 4.100 leitos. Não, mas agora falta médico. Mandou médicos das Forças Armadas. Então ele tinha 4.100 leitos e médicos para atender os pacientes. Sabe quantos leitos foram ocupados? 800. Então o problema não era falta de leitos. E estava todo mundo em casa. Tudo fechado. Todo mundo em casa. Aí lá pelas tantas eu assisti, porque ele era tipo o Dória, dava uma entrevista todos os dias, e como ele fala muito bem inglês, é um grande orador, esse Andrew Cuomo, eu ouvia para aprender inglês. Um dia ele se apavorou e disse o seguinte: estou surpreso, 68% dos pacientes estavam em casa. Ele não se deu conta do seguinte: uma coisa é aqueles que têm uma mansão e ficam 2 em casa. Outra é aqueles que moram em regiões mais pobres e que moram 10 numa casa. Um saía para comprar comida, voltava, contaminava 9. Aí o cidadãozinho que endossou as mentiras lá da OMS disse o seguinte: olha, determinados países onde tem grandes concentrações, aglomerações de pessoas, né? Como, claro, no Brasil não tem, porque as favelas acabaram. A esquerda acabou com as favelas. Não tem mais favela no Brasil. Agora chama comunidade. Agora, a aglomeração continua. Aí, para ajudar um pouco mais, o STF proibiu a polícia de fazer operações nas favelas do Rio de Janeiro. Proibiu. Não pode voar nem drone em cima das favelas. Mas, tudo bem. As polícias, então, não subiram mais os morros. Então, lá estão fazendo baile funk, tem concentração a dar com pau, e há quem diga que não. Porque quem manda é o traficante. Lá está cheio de aglomeração. Agora, quem é que está pagando o pato lá? O comércio. Que fez tudo que mandaram. Álcool gel para tudo quanto é lado. Só faltou sobrevoar álcool gel, mas as lojas todas tinham tudo. Entendeu? Mas não. Então, tá, enquanto o traficante faz baile funk, né, o comerciante aqui vai quebrar e as pessoas vão morrer de fome. Entendeu? Agora, na situação que nós estamos, eu não consigo entender por que fecharam tudo antes, se era para preparar, nós devíamos estar preparados, com médicos contratados, não sei de onde, esperando os pacientes, com toda a tranquilidade. Não, a casa caiu. Quebraram montes de empresas, não sei quantas mil no Rio Grande do Sul. Para quê? Agora, se chamasse um lockdown hoje, me parece que hoje não tem saída, não estou vendo como resolver. Agora, também não consigo entender como é que tu evita aglomeração, estreitando o horário do supermercado, da zona, não entendo isso. Deveria ser 24 horas, lá em Seul tem uma muito irracionalidade atrás Eu não da consigo outra, entender, né? mas eu já me disse, eu sou burro, me desculpe, o governador é inteligentíssimo, é um cara altamente preparado, meu conterrâneo lá de Pelotas. E essa equipe de pessoas que está por trás tomando decisões devem ser gênios. Eu sou burro, estou admitindo. Sou ignorante. Agora, eu não entendo como se evita a aglomeração espremendo o horário. Eu não entendo, mas eu me permito não entender porque eu já disse que sou burro. Então me processem por ser burro. A cidade de Taquara fez o que deveria ser feito no Estado. Eu estou indignado com o que está sendo feito aí. Em Taquara, eles fizeram um mutirão com os médicos liderando o processo. As comissões não são de qualquer pessoa lá, não. Não são militantes, não são partidários, são especialistas. E vai ver o que está acontecendo em Taquara. O pessoal lá aplaudindo a prefeita, que hoje é modelo nacional, a cidade de Taquara. Parabéns. Olha aqui, ó. Casa dos Óculos, qualidade a toda prova. Aproveite todas as vantagens da Casa dos Óculos. De segunda a sexta-feira, das 9 às 17h30, sábado das 9 às 12 horas. A ótica é um fator essencial, é um produto essencial
é uma atividade chamada essencial. Então, faça o contato lá com a Casa dos Óculos, passe lá rapidinho e tal, e veja o seu atendimento, marque a forma de fazer lá o seu óculos na Casa dos Óculos, que fica ali na subida de Andradas à esquerda, de quem vai subindo aquela rampa de Andradas em direção àquela praça Como é o nome daquela praça lá em cima, frente à Santa Casa lá? Praça Dom Feliciano? Dom Feliciano. Aí em cima da Dom Feliciano. Aí fica à esquerda da Casa dos Óculos. Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul. É uma entidade que está favorecendo muito aqueles jovens que estão começando a vislumbrar o mercado de trabalho. O Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul prepara o jovem e o qualifica para que ele possa fazer, então, a sua vida profissional nas empresas do nosso estado. Vamos ver a mensagem do Centro de Integração Escola e Empresa do Rio Grande do Sul e, sobretudo, o programa de aprendizagem nesta mensagem do CIE. Muito bem, 20 horas e 2 minutos. Mais importante para a Vinhos do Mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com garantia de economia e também de qualidade. Passe em uma loja e confira. Na Vinhos do Mundo, você encontra os melhores vinhos e regiões com garantia de qualidade e economia. Passe em uma loja e confira. Nós temos aí na Cristóvão Colombo 1493, a loja da Floresta, né? Depois a da Alameda Alípio César 203, no bairro Boa Vista, aqui em Porto Alegre, e também a terceira lá na Getúlio Vargas, 1135, bairro Menino Deus. Vinhos do Mundo, realmente se abasteça lá que você vai ter os melhores vinhos e as melhores condições de atendimento qualificado. Doutor Marcos Vinícius de Almeida, o IP Saúde vai muito bem, mas queremos saber as novidades, parece que tem novidades aí, né? Estamos trabalhando constantemente na busca da recuperação econômica do Instituto, do plano como sistema, né? Como eu costumo falar, assim, o IP Saúde, embora carregue o saúde no nome, ele foi concebido lá nos anos 60 como uma política de recursos humanos do Estado. O foco da autarquia era poder prestar um benefício aos servidores públicos que os estimulassem a fazer carreira no Estado. Um benefício que estimulasse as pessoas a quererem ser professores, brigadianos, policiais, bombeiros, entre outras ações aí. Oferecendo um sistema contributivo, né, através do subsídio cruzado, onde os mais altos salários contribuem para que os menores salários possam, pagando menos, ter acesso a uma saúde equilibrada, e naquela razão, naquele momento, naquela ocasião, evitando inclusive que os servidores do Estado utilizassem os serviços que eram oferecidos exclusivamente pelo INAMPS. Passado todos esses anos, o IP Saúde teve muitas mudanças, teve muitos momentos bons, muitos momentos ruins, e quando nós assumimos lá em agosto de 2019, era uma dessas fases complicadas que o Instituto passava, com dívidas que superavam quase 600 milhões de reais, um pouco mais, 600 milhões na verdade, e créditos a receber dos poderes que também passavam de 600 milhões. Todo o esforço nosso empregado foi no sentido de preservar este benefício, este plano de saúde, que é um plano público, como uma forma de manter equilibrado o tripé da saúde do Estado. Hoje, para os espectadores, né, que nos assistem, é importante registrar. A saúde no Rio Grande do Sul, ela é alicerçada, ela é posicionada num tripé. A primeira, o primeiro pilar, através do SUS, onde hoje concentra cerca de aproximadamente 7 milhões de gaúchos. Outro são os planos privados, todos os demais planos privados do Estado, que têm aproximadamente 1 milhão e 200 mil vidas seguradas. E o IP Saúde, com seus mais de 1 milhão de segurados. Quando a gente via o Estado pagando salários atrasados,
Quando se pagava uma faixa de R$ 1.500, se pagava cerca de 50% dos servidores do Estado. Pessoas que contribuem com o IP Saúde na ordem de R$ 40 por mês para ter um plano de assistência à saúde que cuida de si, da sua família por inteiro, né? Todo o grupo familiar, esposa, marido, filhos, com R$ 40. Essas são pessoas que sem o IP Saúde estariam hoje demandando o SUS como braço de atendimento e demandariam o SUS sem qualquer contribuição adicional. E o Estado, que hoje faz um aporte na ordem de 500 milhões, se entregasse ao SUS hoje mais 500 milhões, não teria espaço para receber toda essa grande massa de pessoas, né, que não tem hoje capacidade de pagar por um outro tipo de plano. Então, o IP atravessou momentos muito difíceis para poder encaixar essas contas. O nosso desafio sempre foi, através do diálogo, da conciliação, cobrar as dívidas que o IP Saúde, né, os créditos que o IP Saúde tinha a receber e renegociar dívidas. E agora, nessa semana, ontem mais especificamente, nós demos mais um passo em busca da regularidade. Fizemos um aporte financeiro de 75 milhões de reais ao setor de saúde, destinados prioritariamente a contas ambulatoriais, que contemplaram mais de 320 hospitais, mais de 700 clínicas, diversos laboratórios e profissionais. Falta muito pouco mesmo, para que o IP Saúde possa dizer que está com todas as suas contas em dias e sanado. Mas, pela primeira vez em mais de 5 anos, nós estamos alcançando uma condição superavitária nesse sistema de assistência. Isso é fruto do trabalho, da cooperação, do entendimento de muitas pessoas que ajudam a construir esse instituto. Esse reconhecimento, eu digo, né, é de quem faz o IP, dos funcionários da autarquia, dos médicos, dos profissionais que atuam e prestam seu trabalho, ao setor de saúde, que sempre teve sensibilidade de entender que mesmo com todas as dificuldades financeiras, o IP Saúde é importante e necessário para o equilíbrio da saúde do Estado. E esses passos importantes estão sendo dados. E nos próximos dias, novidades nós vamos apresentar no sentido de reforçar a qualidade assistencial, trazendo aí um novo hospital para a base do IP Saúde como prestador de serviço, uma das áreas mais complexas da saúde. Marcos, tem um colega advogado aqui perguntando, que está nos assistindo, sobre o IP para advogados. Como é que ficou aquela... Pois é, isso que eu ia fazer a pergunta para ele. Exatamente isso aí. Porque esse o IP projeto está abrindo também a participação de segmentos da sociedade para se beneficiarem do IP Saúde. Muito obrigado para o advogado que pediu. É um colega nosso, doutor Otacílio Lindemar Filho. Está esse projeto vai ser muito importante para o equilíbrio do plano e para a sustentabilidade da autarquia, né? Como eu falava, hoje os servidores do Estado, eles contribuem com 3,1% do salário. Então, se tu fores olhar ali um servidor da área da educação, tipo um auxiliar de serviço de escola, né? Aquela moça que faz a merenda na escola, ela recebe em torno de R$ 1.500. Ela paga R$ 40, pouco mais de R$ 40, para ter um plano para ela, para o marido e para os filhos, quantos forem. Se tu tens um servidor lá que recebe R$ 25 mil, ele vai pagar os 3,1%. Então, esse servidor ajuda a subsidiar a saúde do outro. Esse é um sistema, né, de cooperação, de subsídio, de relacionamento, que se chama, na prática, dentro da lógica atuarial, de mutualismo. É isso que se constrói. Só que, com o passar do tempo, né, o IP deixou de ser obrigatório para os servidores. Eles podem ter a possibilidade de migrar para planos que bem entenderem. É a portabilidade, né? Essa possibilidade foi franqueada em 2014 por uma decisão judicial. Então, o que aconteceu é que muitos servidores, principalmente os de altos salários, acabaram deixando o plano. Deixando o plano porque contribuíam com valores acima do que a média dos planos privados eram oferecidos. Não pela assistência em si. Porque o IP não presta, o IP não atende. Eu reconheço que o IP tem muitas falhas e tem trabalhado para isso. Mas essas pessoas deixaram de contribuir porque não queriam participar do processo de subsídio dos outros, né? Uma pessoa que recebe 30 mil, ela não queria contribuir além do que ela pagaria num plano privado, né? Aqui o Centro Clínico Gaúcho, por exemplo, que é o patrocinador do programa, para ajudar a subsidiar o servidor de mais baixo salário. Isso foi fragilizando o sistema. Então, outro ponto importante também é que o Estado foi se modernizando. Muitos concursos deixaram de ser necessários. O Estado fazia concurso para assessorista de elevador,
para auxiliar de serviços gerais, tudo isso foi terceirizado com o passar do tempo por razões óbvias, lógicas. Então, a base de contribuintes também foi mudando, foi diminuindo. Para que a gente possa manter um sistema que seja barato e acessível para muitas pessoas, nós temos que ter novos contribuintes. E aí veio a sacada dessa nova articulação, desse novo movimento da gestão, de trazer para o IP Saúde todas as entidades públicas que forem possíveis, municípios, autarquias, inclusive as autarquias de registro profissional de caráter sui generis, como OAB, CREA, CRA e tantos outros. Esses organismos são organismos públicos e podem manter contrato com outro órgão público para poder prestar esse serviço para a sua base de segurados. É uma iniciativa bem criativa e legal, né? Esse é e neste caso, o IP Saúde pode cobrar um pouco mais do que cobra dos servidores de menor salário e mantém ali uma similaridade com o que os planos privados oferecem sem, né, ser predador nesse sentido, porque não é essa a intenção. É uma boa concorrência, né? A ideia não é fazer concorrência, nem fazer um preço tão mais baixo assim do que os planos privados oferecem. Mas como nós temos hoje, a nosso favor, uma rede credenciada muito grande, o IP Saúde hoje tem mais de 10 mil médicos credenciados no estado. Muitos municípios no interior, tu não encontra outro plano atendendo a não ser o IP. Então, muitos profissionais, como os advogados, eles querem isso pela facilidade que tem lá no interior, lá na sua base, onde a maioria dos planos não consegue chegar, né? Não tem escala econômica que sustente. E esse aumento da base de sustentação financeira do IP é que garante o futuro. Está bem encaminhada essa com o projeto já foi aprovado em diretoria e ele hoje está em análise final junto ao Conselho de Administração do Instituto. Já houve, inclusive, alguns debates e eu acho que muito em breve ele vai ser votado e esse vai ser, sem dúvida alguma, um passo importante para o Instituto, porque são contratos que têm que passar por revisão atuarial constantemente e vão ajudar a manter este equilíbrio. São parte dos esforços que estão sendo empregados. Com certeza. Olha que a auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones aqui em Porto Alegre, 51 3216 6100 e em São Paulo, 11 23 48 40 00. A administradora, a auxiliadora predial, administradora de imóveis, ela está também em São Paulo ganhando mercado e se consolidando naquele mercado competitivo que é o da capital paulista. Auxiliadora predial. Barranco há 51 anos no coração dos gaúchos. O melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha. Subindo ou descendo a Protásio, Complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre. Telefone do Barranco, 51 33 31 61 72. E claro, falamos em Barranco, falamos também no Barranquinho, 30 28 23 10 o telefone, lá na Avenida Protásio Alves, 1578. O Barranco e o Barranquinho, né, o Candiota, que são dois grandes pontos da gastronomia gaúcha, que são conhecidas nacional e internacionalmente também. E que me dá saudade do Chiquinho Tasca, que teve uma parada cardíaca, possivelmente pressionado pelos lockdowns, porque essas mortes não contabilizam. Aliás, falando em mortes, isso aí, eu vou fazer um parênteses aqui, o Candiota falou isso aí. Fui hoje informado um dado estarrecedor. O número de suicídios em Porto Alegre multiplicou por 4 em relação ao ano passado. Por 4. Isto também tem que ser creditado, tem que ser sob responsabilidade dos governantes que fecham tudo, que batem em trabalhador, mandam a segurança pública bater em trabalhador, que está tentando sobreviver, vendendo cachorro quente. Então, essas coisas, né, Candiota? Essas coisas que são monstruosas, estão se construindo neste país, nesse estado e nesta cidade. Então, 4 vezes mais suicídios. O lockdown não só mata a empresa, não só mata o negócio, mata a vida. Eu sempre digo aqui, Marcos, que atrás de um CNPJ, né, atrás de uma empresa, não tem só uma vida. Tem várias vidas, Candiota. Então, tem vários CPFs. Então, essa ladainha de dizer a primeira vida, a primeira ciência, não, isso aí é conversa para fazer o que estão fazendo. Administrar de maneira cafajeste o Estado e a cidade. Então, esse é o grande problema. Por isso que estamos morrendo. Porque o Estado, a Prefeitura, as autoridades
não estão sabendo administrar com sensibilidade. Falam em ciência. Mas que ciência é essa? Mas que ciência é essa? Inclusive, o Marcos Vinícius, a Anvisa, eu entrei no site da Anvisa, ela está informando que mais de 700 pessoas morreram depois de tomar a primeira vacina. Ou seja, nem a ciência garante a eficácia da vacina. Isso toda vacina tem o seu limite de eficácia. E nem todas são garantidas 100%. Tanto é verdade que a Pfizer não quis dar a vacina para o Brasil, vender, porque ela não se responsabilizava pela eficácia da vacina e pelos efeitos deletérios que a vacina poderia provocar. Ou seja, nem a ciência garante. Então aí fica esses governadores. Todos os remédios têm uma bula, se tu lê a bula do remédio, está cheia de contraindicação. Então, todos eles são. Mas nós temos que ponderar uma questão também, né? Estou esperando a minha vacina aqui. 700 pessoas vacinadas terem morrido, sinceramente não me parece um número elevado, considerando que dentro da ordem de prioridade dos vacinados eram as pessoas, primeiro, acima de 90 anos, acamados ou vivendo em asilos. O outro era depois acima de 90 anos que viviam em casa, depois os doentes crônicos, depois não sei, fragilizados. Então, me dizer que morreu 700 pessoas depois de vacina, não, e já considerando tem milhões e milhões de doses. Eu acho que até... Tem milhões e milhões. Apareceram, eu acho que isso é nada. Né? E não há como apontar que a vacina tenha sido a causa. Não, eu acho que agora, de modo algum. Se me permite, já que falamos de vacina, que eu estou esperando chegar a minha vez, eu vou tomar vacina, não sou contra a vacina, muito pelo contrário, sou a favor. Fui levar minha sogra para fazer vacina, a segunda dose de vacina. E escolhi ali o Shopping Total, que foi aberto ali um posto de atendimento, drive-thru, né? Extremamente bem organizado, muito bem organizado, no lado de fora pela IPTC, para organizar a fila dos carros, né? E depois que se entrava no estacionamento, o Exército Brasileiro, né? Ali orientando, porque tinha que se subir até o 3º andar com o carro, né? As pessoas ali, que se não me engano eram da Panvel, os profissionais que estavam aplicando a vacina, muito educados. Olha, eu saí encantado, vou dizer, olha, nós não perdemos para país nenhum nesse sistema de aplicação de vacina. O cara tem esse tratamento, né? O candidato tem esse tratamento e ainda toma vacina, sai dali curado. Eu te digo o seguinte, eu saí encantado com o atendimento, com a organização, tanto da IPTC quanto ali com o Exército Brasileiro colaborando. Olha, emocionante, muito legal. Minha sogra está vacinada. Isso foi agora semana passada. Hoje é terça. Então ela ainda tem que esperar os 20 dias, mais ou menos, até que a vacina faça efeito. Mas foi muito legal. Olha aqui, pessoal, prestem atenção aqui para ajudar a conter o avanço dos casos de Covid-19, diminuindo a circulação de pessoas e seguir atendendo seus clientes, como sempre o fez, o CCG Saúde disponibiliza o serviço de telemedicina. Isso mesmo. Consultas com o seu médico de referência podem ser feitas com especialistas sem precisar sair de casa. É exatamente isso que o CCG Saúde faz para cuidar e ficar pertinho da gente, independente da distância. O telemedicina do CCG Saúde é um jeito prático e confiável de consultar por teleconsultas ou videochamadas com uma equipe especializada que oferece todos os cuidados necessários. Basta agendar, tem que agendar pelo site ccgsaude.com.br ou pela central de marcações do CCG Saúde. Olha aqui, vamos ficando na área de medicina aí, de saúde, muito importante aqui o aviso, né? Esta mensagem do CIMERS. Neste momento crítico da saúde, reforçamos a defesa, a proteção de condições de trabalho dos médicos que estão expostos aos graves riscos desta pandemia. EPIs, insumos, estrutura e leitos são fundamentais, mas a consciência cidadã, né, Marcos Vinícius, para cuidados com a saúde são determinantes. Não adianta, cada um tem que ter o seu cuidado. CIMERS, defender os médicos é defender a saúde. E vamos falar aqui também do Armazém do Queijo, Empório Gourmet. Padaria, queijaria e mercearia gourmet, desde 2004 em Porto Alegre. Olha, desde 2004. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha, também agora na capital. Por isso que o João Tumilheiro está aí sempre sorridente e atendendo muito bem as pessoas que vão lá
para se deliciar desses produtos que antigamente, né, nós tínhamos que subir a serra para ter acesso. Endereço lá na Murilo Furtado, 254, bairro Petrópolis, aqui em Porto Alegre. Aberto de segundas a sábados, das 9h30 às 19h30, domingo é fechado. Claro que com esses horários e essas limitações dos protocolos de saúde, né, o armazém do queijo, Empório Gourmet, você pode fazer o contato e por telefone. Tem os contatos aí, todos os sites, para você entrar e fazer o seu pedido. Bom, nós estamos nos aproximando daqui a pouco, 8h21, temos mais 9 minutos de programa. Marcos Vinícius, alguma questão aí a colocar? Eu queria aproveitar esse momento aqui assim, para fazer alguns registros que não são nada agradáveis, né, mas um registro de pesar aqui pela perda de um amigo, também abatido aí, cometido pela Covid. Foi o vereador Roberto Andrade, de Gravataí, o Robertinho, nos deixou muito jovem, aos 45 anos de idade, por conta desse vírus, e uma comoção muito grande lá no município de Gravataí, cidade que o queria tão bem por razões naturais, uma pessoa extremamente do bem, boa, querida, amiga, né, e que nos deixa no dia de hoje. Então eu queria fazer esse registro e também aproveitar a ocasião para fazer os cumprimentos aqui ao senador Luiz Carlos Reins, que acreditou desde o início num processo entre alguns projetos que estavam tramitando no Congresso. Um deles foi o do reaproveitamento de valores de exercícios anteriores do SUS, né, que estão nos fundos de saúde. Eu recebi agora há pouco dele uma mensagem dizendo que foi aprovado por unanimidade lá no Senado Federal esse projeto, e ele vai estender até o final do exercício de 2021 a autorização aos estados e municípios para transpor os recursos de anos anteriores, né, atrelados aos fundos de saúde. Na prática, o que isso representa? A possibilidade de prefeituras de todo o Brasil, de estados de todo o Brasil, de poderem acessar recursos que muitas vezes são bloqueados porque não conseguiram, algumas prefeituras, a gastar todo o saldo dentro de determinado ano, ou que receberam um determinado projeto que foi orçado em R$1 milhão e conseguiram executar por 800. Esses saldos que ficam bloqueados, eles retornam geralmente para Brasília, né? Essa é a lógica, e depois acabam somando a composição de custo da União e nunca mais retornam. Então esse projeto ele vai ser muito importante para isso, vai ser um aporte bilionário, né, de recursos que vão poder ser movimentados por prefeituras e estados de todo o Brasil. E nesse momento em que as pessoas sofrem com essa pandemia e buscam alternativas financeiras, inclusive para fazer frente à aquisição de vacinas e outros investimentos, essa é uma ação louvável. Eu quero fazer esse registro aqui de reconhecimento ao esforço do senador, que acreditou que essa poderia ser, sim, uma pauta positiva para ser construída. E aí, Cláudio Candiota? Bom, já que chegamos no final do programa e na fase dos elogios, né? Elogiei... Recados? Elogiei a vacinação ali no Shopping Total. Está te mandando aqui um abraço, o Esforja, viu? Um abração para o Uba e a Clarinha mandando um abraço para vocês dois. Né? Ontem eu estava assistindo aqui o programa e as intervenções do Esforja, e concordo 200% contigo. Mas quem é que não vai concordar com ele, né, tio? Mas já que estamos na fase dos elogios, eu vou contar uma historinha aqui. Quantos minutos tem aqui? Tem 7 minutos ainda. 7 minutos. Bom, eu vou contar uma historinha de um empresário que está conseguindo sobreviver com esse ataque da praga comunista e as diferentes providências do poder público. A minha mulher resolveu comprar uma cristaleira antiga, uma antiguidade. É uma coisa dificílima, porque era muito grande. Tal. Bom, como a gente estava nessa história de bandeirolas coloridas e tal, a gente ainda podia circular e tal, começamos a andar. Fomos por tudo em Porto Alegre, e ela deixava o telefone, olha, eu estou procurando uma cristaleira antiga, assim, assada. Fomos a Pelotas, todos os antiquários de Pelotas, sou pelotense, fui lá.
não encontramos, e foi avisando, e nós fomos falando com diversos antiquários, fomos a Caxias, fomos a Bento Gonçalves, fomos a São Leopoldo, e nada, e deixando cartãozinho para todo mundo. Bom, de todos esses antiquários em que nós estivemos, nenhum telefonou para nós. No caso, para ela, que estava deixando o telefone, a não ser um, o senhor Ígaro Vieira, de uma empresa, de um antiquário, que fica em São Sebastião do Caí. Eu vou fazer a propaganda, eu comprei e está pago, então eu vou fazer a propaganda, não vou ganhar nada. Eu vou deixar bem claro, não é... Como é que a gente chamava? Não, é um merchandising, mas não tem o... Jabá. Jabá, esse era o termo que eu dava grande. Então, o seu Ígaro Vieira, da empresa Outhouse, que fica na estrada RS 122, número 1805, no quilômetro 9, e tem que guardar Outhouse, porque tem vários antiquários ali naquela mesma, ali próximos ali do quilômetro 9. Ele telefonou, ele mandava mensagem, olha, eu recebi esse imóvel, mandava foto. Não, esse não serve. Lá pelas tantas, não, eu recebi outro. Ele ficou fazendo o que não seria ainda o pós-venda, porque ele não tinha vendido, né? Mas ficou oferecendo diferentes produtos. Esse é o pré-venda. Entendeu? Pré-venda. Né? Lá pelas tantas, a minha mulher disse, pois é, eu agora tem um mais ou menos como eu estou pensando lá, e deu aqui o nome do seu Ígaro Vieira. E assim, o que eu faço? Nós vamos comprar lá. Nós vamos comprar lá porque foi o único em mais de 30 ou 40 antiquários que nós tivemos pelo estado afora, né, que teve a gentileza de ficar procurando vender o produto. Numa época em que as pessoas não podem ir para lado nenhum, ninguém pode visitar, os empresários não podem trabalhar. Tem um aqui se esforçando para vender, nós vamos comprar dele, nem que eu fique esperando até que ele tenha, entendeu? E acabamos comprando. E aí teve que fazer uns acertos. Ele ontem teve lá em casa, concluindo lá, colocando uma prateleira a mais e tal. E eu disse que eu vou elogiar esse empresário, que aliás é uma família que trabalha, uma pequena empresa. Qual é a cidade? É São Sebastião do Caí. Está na 122 ali. Ali na 122. Seu Ígaro Vieira e os filhos que trabalham, a família que trabalha ali nesse antiquário. Então, se você precisar, procure lá o seu Ígaro Vieira. Atendimento familiar também. Isso é uma família que trabalha ali. Eu Muito não vou bem. dar o telefone para não escancarar a propaganda, mas... Claro. liga aqui para a produção. A propaganda está feita, né? A propaganda já está feita. Não, é que a gente tem que elogiar as pessoas que no meio dessa confusão, com entendeu? certeza. Sob um ataque de mísseis da praga comunista chinesa, conseguem trabalhar. Muito bem. Olha aqui, eu quero lembrar o Jornal do Comércio. Aliás, hoje, 16 de março, uma terça-feira, a manchete está aí, ó. Tribunal de Justiça decide suspender leilão da Companhia Estadual de Energia Elétrica à distribuição. Né? Uma ação questiona a renúncia fiscal do Estado de 2,8 bilhões em ICMS antes da privatização. Coisa aí que sempre tem essas... Não, o legal é que essa renúncia, que hoje é 2 bilhões e 800, daqui um ano vai ser 7 bilhões. Que baita negócio. Olha aqui, se pagar para entregar a CE, está barato. Aliás, o valor é R$50 mil, só que o cara assume todo o passivo, que é estrondoso. Não, eles querem aumentar o passivo, que aí o comprador sai correndo. Os R$50 mil é só o custo das taxas para promover o leilão na B3, é só isso. É isso que faz. Bom, falta um minuto, então quero agradecer aí a Marcos Vinícius, o recado final, assim, 30 segundos, menos de 30 segundos. Agradecer aí a oportunidade, conta sempre com a gente aí nos debates, estamos juntos. Então tá. Cláudio Candiota. Eu quero pedir perdão para os telespectadores, porque eu não aguento mais ouvir falar em lockdown, entendeu? Também não sei o que nós podemos fazer. Aliás, sei, nós podemos usar máscara. Eu estou usando 2 ao mesmo tempo, porque eu escutei um médico americano dizendo que 2 protegem 92%. Então, eu estou usando duas máscaras, álcool gel e distanciamento social, porque isso tem que manter. O distanciamento tem que manter. Apesar de determinados governantes quererem comprimir as pessoas no supermercado. Nós temos que tentar manter a distância. Obrigado, Cláudio. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Tenham todos uma boa noite. Amanhã, 18h55, nossa atividade aqui. Até lá.